uma vez mais, professor Rubens Goa, muito interessante sua apresentação. Acho que também confrontando aí números da realidade latino-americana com o mundo desenvolvido, do ponto de vista da industrialização, já pensando aí no paradigma da quarta revolução industrial. Bom, em função aqui do avançar do tempo, eu quero dizer que vamos ter um debate. Eu acho que estamos um pouco atrasados, mas eu acho que seria muito importante a gente não desperdiçar, né, tanta competência aqui na mesa e anunciar que depois do intervalo, faremos o intervalo depois, até para uma confraternização aqui no café. Nós vamos ter uma outra mesa, que é a mesa que trata do papel das startups no processo da inovação disruptiva. Já vi aqui o professor Flávio Greenspan, presidente do Instituto ICOPS Brasil, diretor adjunto do Departamento de Tecnologia da CIESP, estava por aqui, chegar por aí, está lá. O Cláudio Cohen, que é membro desse movimento da criação da Polistart, o movimento de alunos e ex-alunos aqui da própria engenharia de produção, que está se reunindo junto com a Fundação Banzolini na perspectiva de criação de uma aceleradora de startups, aproveitando de novo aqui o caldo de cultura da Escola Politécnica, eu diria que da própria universidade, da relação dela com também o seu entorno aqui da sociedade paulista, e que vai ser mediado pelo professor Eduardo Zancu, nosso colega lá do Departamento de Engenharia de Produção, coordenador geral do Inova Lab, aqui um laboratório que o professor Zancu criou e toca com muita maestria, estimulando os alunos a pensarem em inovação permanentemente, inovação disruptiva preferencialmente. Tá certo, professor? Bom, mas e o professor também lá, o professor Reinaldo Pacheco, que vai coordenar uma mesa na parte da tarde. Quer dizer que o professor Reinaldo Pacheco trabalha também com o aspecto da inovação, muito mais pelo lado do empreendedorismo social. Ele coordena aqui a incubadora tecnológica de cooperativas populares, um projeto que eu tive o prazer de participar desde o seu nascedor. A ideia era reunir um pouco professores, pesquisadores de várias unidades da universidade em torno dessa questão do empreendedorismo social, do cooperativismo, processo liderado, é bom que se diga, pelo saudoso professor Paul Singer, falecido recentemente. Pode fazer uma pergunta, professor. Quer iniciar? Não, posso fazer parte do debate. Ah, sim. Tem aqui, ó. Atropelei, desculpa. Por favor. Bom dia. Eu queria chegar mais perto. Eu conheço o professor Unger há uns 40 anos e eu não queria perder a oportunidade. A gente se encontrou em 1979 em Brasília, onde veio a professora Joan Robinson. O senhor lembra? A professora Joan Robinson trabalhou com Keynes, Sraffa e Kalecki na Universidade de Cambridge. E foi uma memorável... Eu era um jovem engenheiro e trabalhava em Brasília. Mas eu queria começar dizendo que essa esquizofrenia da vanguarda excludente... Eu represento aqui uma incubadora de cooperativas populares, que é uma iniciativa bastante latino-americana. E digamos que é uma economia política, antes de tudo. Mas eu não queria entrar na economia política, eu queria falar da economia social. Tenho estudado esse assunto, estive na Inglaterra recentemente, e a gente vê uma força impressionante do que se chama economia social, que o senhor referendou na sua palestra. Né? Como é que a sociedade pode participar da produção de bens e serviços públicos e sociais. Isso é um movimento fantástico na Europa. E a gente não vê aqui. Eu queria já deixar, eu queria fazer uma pergunta ao professor, mas queria deixar essa proposta que poderia ser o quinto encontro, poderia colocar ali empresas sociais também. Porque o volume de
de receitas da economia social é uma coisa impressionante na Europa. 25% do crédito na Alemanha são cooperativas de crédito. São 250 milhões de cooperados na Europa, é um movimento muito forte. Eu queria fazer essa sugestão. E eu queria perguntar ao professor que a gente, como dizia o Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos. Como é que fica o curto prazo? Como acabar com essa esquizofrenia que a gente não vê o social? A própria universidade nós temos 2 incubadoras na USP. Uma incubadora de empresas e uma incubadora de cooperativas populares. Até quando essa loucura social nós vamos levar? Eu queria uma pequena passagem, se o senhor puder expressar o curto prazo, como é que será? Muito obrigado. O meu raciocínio vai, de alguma forma, na direção oposta, do pequeno para o grande. O longo prazo que conta é o longo prazo que começa a curto prazo. Eu não estava desenhando uma utopia remota. Eu estava descrevendo uma trajetória. E qualquer trajetória que mereça ser pensada pode ser descrita em pontos longínquos ou pontos próximos. O que vale no pensamento programático são 2 atributos: marcar a direção e escolher no contexto histórico imediato os primeiros passos para começar a andar naquela direção. Cada uma das transformações que eu esbocei pode ser desdobrada em primeiros passos. É um longo prazo, mas é um longo prazo que começa a curto prazo. Agora, esta observação não resolve um problema maior. A meu ver, é um equívoco abordar um problema como este que nos preocupa, sem considerar o contexto do projeto nacional. Não é uma iniciativa tecnocrática, episódica, que se possa pensar e consumar fora de uma mudança de rumo do país. Não é um problema de curto prazo contra longo prazo. É um problema de mudança da direção do país. Vamos tomar o caso nosso, o caso do Brasil. Nós vivemos no último período histórico aquilo que se poderia chamar o nacional-consumismo. A economia brasileira foi democratizada do lado da demanda, do consumo, não do lado da produção, da oferta e das capacitações. Uma massificação do consumo financiada pela produção e exportação de commodities. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram a conta do consumo urbano. Esta economia política se construiu no contexto de um projeto político maior, que tinha a seguinte característica. Os pobres receberam o dinheiro das transferências, as minorias organizadas, as corporações, os direitos adquiridos, os grandes empresários, o crédito subsidiado do BNDES e os casuísmos tributários, e os rentistas, os juros astronômicos providenciados pelo Banco Central. Cada parte do país foi comprada e toda a nação foi abordada como um conjunto de beneficiários a cooptar. É este projeto que tem que ser repudiado e trocado por outro, agora. E sem que ocorra esta troca, sem que se construa um produtivismo includente e capacitador, tudo que nós estamos falando aqui não pode acontecer. Não é um problema de curto prazo contra o longo. Esse é um falso problema. É o problema do contexto institucional, político e econômico em que se coloca essa questão. Esse é o problema.
E o que nós podemos fazer é entender esta problemática das pequenas e médias empresas como mais um foco de rebeldia. Mas não nos enganemos, nós não vamos conseguir operar essa mudança se não reorientarmos o rumo do país e construirmos um outro projeto nacional de desenvolvimento. Mais uma pergunta, por favor? Bom dia a todos. Tenho muitas perguntas. Por favor. Eu sou o professor Marcelo Lopes, do INPE São José dos Campos, trabalho com inovação na área aeroespacial há uns 40 anos, laboratórios, etc., e produção científica e tudo mais. Em 2008, escrevemos um paper exatamente para a indústria automobilística que o professor apontou, e que tinha algumas dessas coincidências com o que o professor brilhantemente apresentou. Então, eu tenho uma série de perguntas, mas dado o adiantado da aula, eu só vou perguntar uma coisa. Na minha visão, nós temos constatado ao longo dos anos, poderia citar um nome de empresas aqui, que têm construído o que eu chamei de oligopólios do conhecimento. 2008. A IBM comprou todas as suas concorrentes, a unidade é $1 bilhão. A GE comprou todas as suas concorrentes, a unidade é centenas de milhões de dólares. A National Instruments está fazendo isso, várias outras. A Boeing está acabando de comprar parte da Embraer, e quase que compraria toda a Embraer, não fosse aí forças que agiram para que isso não acontecesse de todo, aconteceu em parte. A mesma coisa aconteceu com a Airbus, que comprou a Bombardier, e por aí vai. Poderia sentar uma lista enorme. Nesse paper de 2008, eu aponto a formação, ao longo dos anos 2000, dos oligopólios de conhecimento. Então, além disso, existem outros, isso no âmbito mais econômico e tecnológico. No âmbito mais jurídico, tá? Há enormes, o senhor conhece, firmas especializadas na propriedade intelectual, são escritórios imensos de advocacia que mexem com interesses de centenas, às vezes, de bilhões de dólares. Existem casos na corte americana que a gente estuda também, que são famosos. Bom, então a pergunta que fica é o seguinte, quer dizer, neste mundo, as coisas são movidas por agentes políticos, agrupados de pessoas que têm interesses. O que eu tenho constatado empiricamente é precisamente o oposto na direção do que o senhor apontou. Eu concordo inteiramente com suas teses no plano educacional, no jurídico, no político, no sentido de policy. Entretanto, existe o sentido de politics. Existem os agrupamentos que fazem com que as coisas sejam assim e estejam se concentrando. Então, a pergunta que fica é: quem vai pôr o guiso no pescoço do gato? Quem são as forças que vão conseguir implantar esse novo projeto institucional, seja no Brasil, seja no mundo? Porque os agrupamentos de forças que eu tenho visto atualmente trabalham exatamente na direção contrária. Eu lembro um livro, na época prefaciado pelo então presidente Fernando Collor, O Império e os Novos Bárbaros. Alguém leu esse livro? Jean-François Ruffin. Então, ele já pressagiava da forma dele essa oligopolização e a formação dessa, o que o senhor chamou de ínsulas. Eu chamo de oligopólios de conhecimento. Então, na economia do conhecimento, nós estamos assistindo a um movimento poderoso de formação cada vez maior cristalização dessas. A GE está fazendo um centro em Boston, onde eu estudei, tá, no MIT, ali ao lado, de um centro para concentrar a inteligência de uma boa parte da sua, tá, na região portuária, o senhor conhece. Então, quer dizer, e eu termino perguntando quem vai pôr o piso no pescoço do gato. Porque, como disse Giordano Bruno no seu julgamento final, não se pede ao poder que mude o próprio poder. Isso não existe.
na experiência humana. Obrigado. Professor? Bom, eu imagino que a pergunta tenha sido dirigida ao professor Mangabeira, mas os demais colegas podem depois compartilhar. Faço 3 observações. Então, primeiro, uma das utilidades mais importantes do poder estratégico do Estado é evitar e desconstruir esses oligopólios privados, essas cidadelas de opressão e exclusão privada. Daí a falsidade do discurso ideológico tradicional que coloca Estado contra o mercado. Os pressupostos institucionais, jurídicos e ideológicos do mercado são construídos fora do mercado, no pensamento e na política, e expressos no direito. E o poder estratégico do Estado é para isso, é para assegurar a descentralização de iniciativa e de oportunidade. Agora há um movimento no Brasil e em muitos países do mundo para desmontar o Estado. E isso é contra o mercado, é contra a descentralização, é contra a democratização das oportunidades. Agora, segunda observação, o que dá força a um projeto político é seu conteúdo institucional. Só a construção institucional perdura. A realocação de dinheiro vem e volta, como a maré. O último momento de construção institucional no Brasil foi o corporativismo de Vargas. O corporativismo de Vargas está em destroços. Nós vivemos em meio aos destroços do corporativismo de Vargas. Por rendições casuísticas ao formulário neoliberal importado. E é isso que nós temos no Brasil. A combinação desses destroços do corporativismo com doses de neoliberalismo. Chega o governo do PT e humaniza esta situação por políticas compensatórias. A humanização desse corporativismo em ruínas. É aí que estamos. Nós precisamos agora de um outro grande projeto de construção institucional para democratizar o mercado e aprofundar a democracia. E o temário discutido aqui é apenas uma parte, uma dimensão dessa construção institucional. Aí chega ao terceiro ponto, que é a base social para isso. Eu entendo que a base social já existe no Brasil. O fenômeno social mais importante ocorrido no país nas últimas décadas é o surgimento, ao lado da classe média tradicional, vocacionada para o emprego público e a cultura europeia, de uma segunda classe média, morena e mestiça, de milhões de brasileiros que trabalham, estudam, lutando por abrir e manter pequenos negócios e abraçando uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás deles, milhões de trabalhadores, ainda pobres, que abraçaram uma cultura de autoajuda e iniciativa. Esta é hoje a vanguarda do povo brasileiro. Esta gente, os emergentes e batalhadores, estão hoje órfãos de um projeto político no Brasil. Nós temos que conquistá-los para construir no país uma maioria produtivista, um projeto que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro e do extrativismo desindustrializante. E o temário discutido isso aqui é o projeto desta base. Aqui falta projeto ainda e caminho político. Mas o Brasil está pronto. Um caldeirão de energia que fervia
descrente da política e dos partidos, os interesses sociais já existem. Falta agora lhes dar o projeto e a voz política para traduzir isto em caminho nacional. Bom, gente, em função do horário já estourado, temos ainda mais uma mesa antes do almoço. Se não houver, podemos até ter um momento momento aqui de perguntas no café. Eu convido todos aqui para um coffee break e a gente continua conversando. Daqui a 15 minutos retornamos com um novo painel. Muito obrigado aos palestrantes. Obrigado.